Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada, do Alex Catarino, da Biblioteca Crítica Social da Realizações, a editora. O que fundamenta o conservadorismo de Russell Kirk é a ideia de que os sentimentos, mais do que os dogmas teóricos, tão caros a calculadores, sofistas e economistas, caso pensemos como Edmund Burke, filósofo do século XVIII, são o centro da vida intelectual. Deduz-se daí a crítica kirkiana ao mundo moderno como uma crítica ao horror da devastação. Neste livro, para nos apresentar Kirk, Alex Catarino mostra-o em diálogo com T.S. Eliot, poeta, escritor e crítico que viveu entre os séculos XIX e XX e que é referência essencial, embora às vezes pouco notada entre nós, para entendermos a resistência que caracteriza o pensamento kirkiano, a tentativa de fazer do mundo um terreno baldio. Como homem de letras, a tarefa de Russell Kirk foi integrar as disciplinas humanísticas, tais como literatura, história, filosofia e teologia. Sua missão de vida foi reformar as ferramentas perdidas no aprendizado. Ao restaurar a compreensão das coisas permanentes, daquilo que torna a vida digna de ser vivida. Kirk esclarece o conceito de a sociedade ser um contrato entre aqueles que já faleceram, os que hoje vivem e os que estão por vir, e nos recorda de que, pela comunicação dos mortos, podemos discernir a sabedoria das eras passadas. Fiquei feliz em saber que a Alex Catarino coube a tarefa de escrever o presente livro para a Realizações, empresa que já publica no Brasil várias obras do meu marido. Anteriormente, Catarino apresentara a vida e a obra de Russell Kirk para o público brasileiro numa longa introdução em A Era de T.S. Eliot e num texto menor em A Política da Prudência. Neste novo estudo, o autor aprofunda a análise do pensamento kirkiano de uma perspectiva filosófica única ao explicar Kirk pelos olhos de T.S. Eliot. Além de referendar a obra com os livros de Kirk, a constante consulta de Catarina aos arquivos do Russell Kirk Center desde 2008 permitiu que utilizasse fontes inéditas ou pouco conhecidas, como cartas, textos de conferências e artigos em periódicos, fazendo com que chegasse a conclusões invulgares a respeito da influência de Eliot no conjunto dos escritos de Kirk. Esta análise, portanto, oferece um quadro bastante completo dos insights desses dois grandes escritores do século XX, pois mostra como as imaginações morais de Kirk e de Eliot nos levam a compreender as contribuições de homens de letras para a civilização ocidental. Assim, o livro de Alex Catarino é diferente de qualquer outra publicação surgida anteriormente porque permite aos leitores vislumbrar os talentos, bem como as semelhanças e diferenças entre Russell Kirk e T.S. Eliot. Annette Y. Kirk, do presidente do The Russell Kirk Center for Cultural Renewal. O Alex Catarino é graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou estudos nas áreas de História, Arqueologia, Paleografia, Filosofia, Teologia, Literatura, Economia e Ciência Política em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. É membro da Edmund Burke Society, da T.S. Eliot Society, entre outras renomadas instituições de pesquisa. Atualmente ele é vice-presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, o CIEP, gerente editorial dos periódicos Comúnio, Revista Internacional de Teologia e Cultura, e Mises, Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia, e pesquisador residente do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, nos Estados Unidos da América. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos, de capítulos de livros e de verbetes de obras de referência. Obras de Russell Kirk editadas pela Realizações: A Política da Prudência, A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX. E futuros lançamentos de Russell Kirk, Edmund Burke, A Descoberta de um Gênio, e A Mentalidade Conservadora de Burke a Eliot. Eu sou grato pelas inúmeras conversas que tive ao longo dos últimos anos com Mônica Rachel Boykel, Kirk Carman, Cecília Abigail Kirk Nelson, Felícia Annette Kirk Flores, André Seton Kirk Asaf, cujos relatos ajudaram muito na compreensão do pensamento e da biografia de Russell Kirk. Não poderia deixar de lembrar as brincadeiras, a música, as cores e os raios de sol que, após o cair do crepúsculo de muitas horas de trabalho estafante, foram trazidos para um velho gambá, apreciador das extravagâncias dos gatos travessos, pelos queridos amigos Maya, Joseph e Valentina Saf. Agradeço a Bradley J. Beerzer, professor da cadeira Amos Kirk, de História dos Estados Unidos do Hillsdale College, e a Benjamin G. Lockhart Jr., professor do Departamento de Língua e Literatura Inglesa da Grand Valley State University,
GVSU, e ex-presidente da D.S. Eliot Society, pela gentileza de terem sido meus interlocutores em diferentes ocasiões, ajudando-me a compreender melhor o pensamento e a obra tanto de Russell Kirk quanto de T.S. Eliot, em especial no que diz respeito a alguns pontos específicos mais controversos defendidos no presente trabalho. Expresso gratidão pelos diversos momentos de convivência com os pesquisadores do The Russell Kirk Center, em particular Bruce Perfronen, George Nash, James Persson, Jeffrey Nelson, John Paffard e Vivian Guroyan, com os quais tenho aprendido muito nos últimos 5 anos e que, durante o período em que elaborava a presente obra, ouviram pacientemente minha exposição das ideias gerais do livro, oferecendo alguns conselhos valiosos. Agradeço também aos ex-alunos do Mago de Mecosta, meus amigos Bruce Edward Walker, David Schock, Len Berryman, Michael Curry, por terem compartilhado inúmeros relatos sobre o saudoso professor, além de discutir comigo alguns pontos do meu trabalho. Não poderia deixar de citar aqui toda a ajuda que recebi de Charles Brown, arquivista da instituição, e da querida amiga Jane Simon, que garantiu algumas das condições materiais que tornaram este livro possível. Pela paciente leitura do texto, pela tradução do inglês dos trechos citados das obras inéditas em português de T.S. Eliot e de Russell Kirk, bem como pelas conversas e pelas sugestões sobre o conteúdo do trabalho, pela cuidadosa revisão do manuscrito original, sou muitíssimo grato à minha companheira de peregrinação, a tradutora Márcia Xavier de Brito. Expresso minha imensa gratidão aos meus familiares, em especial a meus pais, Luiz Antônio de Souza e Eliane Catarina de Souza, por todo amor, carinho e dedicação, bem como pelo aprendizado das primeiras letras, pela confiança depositada e pelos inúmeros conselhos, estímulos e testemunho que me deram ao longo de toda a vida. Por fim, mas de modo algum menos importante, lembro os versos de Coros de A Rocha, quando T.S. Eliot afirma: que vida tendes se não viveis em comunhão? Não há vida que floresça sem comunidade, e comunidade não há que perdure sem louvar Deus. Desse modo, o maior de todos os agradecimentos, necessariamente, é para nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo Logos encarnado, cujo sacrifício na cruz nos redimiu do pecado. Alex Catarino, do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, Mecosta, Michigan, Estados Unidos da América, Festa de Santo Agostinho de Hipona, do Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2015. Prefácio, Russell Kirk e a filosofia que é uma espiritualidade, do Luiz Felipe Pondé. Depois a introdução, assim deve a amante lutar pelas palavras. É comum considerar pensadores conservadores pessimistas como, mas, como sempre, essa ideia é fruto da ignorância que inunda o nosso mundo intelectual, no que tange àqueles que resistem ao óbvio da banalidade do intelecto que marca a filosofia da ideologia, viçucar o nosso tempo de superficialidades e modas. Entre todos os intelectuais que representam essa resistência, talvez o norte-americano Russell Kirk seja o mais marcante. Fosse eu resumir seu pensamento cometendo um pecado que não passaria despercebido ao próprio Kirk, que considerava a praga dos resumos e das sínteses coisa de jacobino, eu diria que Kirk foi um filósofo atento à vida com os transcendentais do belo e do bem, e que essa atenção se materializava tanto na sua escrita quanto no seu olhar sobre o mundo. Kirk pensava de modo elegante, argumentava de forma delicada, defendia o mundo porque ele é belo e bom. O conservadorismo de Kirk é sustentado pela ideia de que o coração da vida intelectual são mais os sentimentos do que os dogmas teóricos, tão caros aos calculadores, sofistas e economistas, se fôssemos pensar como Edmund Burke, filósofo britânico do século XVIII, uma das maiores referências na formação de Kirk. Daí deduzimos sua crítica ao mundo moderno como uma crítica ao horror da devastação. E aqui chegamos à escolha que Alex Catarino faz para nos apresentar Russell Kirk. O livro que o leitor tem em mãos é, de certa forma, um diálogo entre Kirk e T.S. Eliot, poeta, escritor e crítico anglo-americano que vivia entre os séculos XIX e XX. Referência essencial e, às vezes, pouco notada entre nós, para entendermos a sofisticada resistência que caracteriza o pensamento kirkiano, a tentativa de fazer do mundo um terreno baldio. Deixarei você, leitor, nas mãos de Alex Catarino, para que acompanhe o refinado percurso que ele constrói nessa obra que está diante de seus olhos. Mas, antes, uma última palavra. Ao pôr em diálogo poesia, literatura, história das ideias e filosofia, Kirk constrói uma obra que é um encontro entre moral, política e estética. Não uma política como engenharia de dogmas, mas uma política como um olhar atento aos detalhes da misteriosa heterogeneidade da humanidade em sua luta consigo mesma. Não uma moral da inovação constante, como se o comportamento humano fosse palco de uma vida corporativa pressionada pelo mercado das modas de comportamentos, mas sim uma moral que vive constantemente num diálogo com os mortos. Não uma estética da afetação modernistas, mas sim uma estética dos afetos morais e políticos. Por isso Kirk traz para o centro da reflexão a ideia de imaginação moral como
forma de resistência e construção de uma vida calcada no cuidado com os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Platão, pai de todos nós que amamos a filosofia, já dizia que pensar é um ato de amor, filho do espanto, que busca o belo e o bem. O mundo visto pelos olhos de Kirk, em diálogo com Eliot, apresentado de modo consistente por Catarino, que tem à sua disposição não só as fontes originais de Kirk, sua fortuna crítica e as cartas trocadas entre Kirk e Eliot, mas também os frutos de sua longa estada em Mecosta, no The Russell Kirk Center for Cultural Renewal. É uma confissão de amor a este mundo. Nesse sentido, o encontro entre Kirk e Eliot, entre política, moral e estética, constitui a forma mais profunda de conhecimento, a espiritualidade. A espiritualidade é o lugar em que os peregrinos se encontram em seu constante movimento de busca da verdade da vida do mundo. Sou uma daquelas pessoas que pensa que a espiritualidade seja a forma mais profunda de cultura que existe. Para você, leitor, passo a você, leitor, uma prova disso. Então, a introdução: assim deve o amante lutar pelas palavras, assim inspira o mundo, não como uma explosão, mas como um gemido. T.S. Eliot, Os Homens Ocos, né? Ao longo de todo o livro, a poesia de T.S. Eliot será citada na tradução em português de Ivan Junqueira, publicada na seguinte edição bilíngue, né? Obra completa, volume 1 de poesia do Introdução e Notas de Ivan Com tais versos, T.S. Eliot, que viveu entre 1888 e 1965, encerra o poema The Hollow Man, Os Homens Ocos, né, de 1925. Junto com The Love Song of J. Alfred Prufrock, a canção de amor de J. Alfred Prufrock, de 1915, Gerontion, de 1919, e o enigmático The Wasteland, A Terra Desolada, de 1922, tal poema apresenta o âmago da desordem privada e pública, uma espécie de doença moral que ainda assola a conturbada mentalidade moderna no começo deste novo milênio. No livro Eliot and His Age, a Era de T.S. Eliot, lançado originalmente em 1971, Russell Kirk, que veio entre 1918 e 1994, afirma que tal enfermidade retratada pelo poeta é um inferno que pode estar pavimentado de boas intenções. Além de ressaltar que este é o inferno dos intelectuais que põem a confiança naquela parte do presente que já está morta. É o inferno do oportunista na política. É o inferno do homem sensual mediano que prefere a diversão efêmera ao amor pelo dever e o sacrifício. É o inferno a que descem muitos homens em todas as épocas. Também é o inferno que mais está em conformidade com a infidelidade do século XX. Embora esse não seja o inferno da imaginação diabólica, certamente o inferno para o qual a imaginação idílica nos seduz é um inferno em que ninguém reina, nem mesmo o grande anarquista pode ser avistado. Segundo Russell Kirk, a Era de T.S. Eliot, a imaginação moral do século XX, do Alex Catarino. Ele citando ele mesmo. Gosto mais desses caras que citam eles mesmos, eles próprios. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para celebridade de vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a uma número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.